glaucoma? O glaucoma é um conjunto de alterações que acontece no nosso olho e tem por características variações da pressão ocular que acabam danificando o nosso nervo óptico. O nervo óptico é a principal estrutura do nosso olho responsável pela visão. É o nervo óptico que vai levar a visão até o cérebro e vai processar todo esse mecanismo para que a gente enxergue perfeitamente. O que acontece no glaucoma? Por várias alterações que acontecem nos mecanismos de produção ou de escoamento do líquido chamado humor aquoso dentro do nosso olho, a pressão interna do globo ocular por muitas vezes aumenta e acaba danificando o nervo óptico. Existe aí nessa doença um paradoxo porque em alguns casos, mesmo pressões oculares normais ou até um pouco baixas podem causar a doença chamada glaucoma. Então, observar somente a pressão ocular não é um diagnóstico muito preciso do glaucoma, são necessários vários outros exames. O glaucoma é uma doença muito séria, muito grave. Ele é a segunda causa, a maior causa de cegueira na nossa população geral. Então, ele só fica atrás da catarata. Então, é muito importante. No Brasil, cerca de 2% da população tem glaucoma e isso representa por volta de 900 mil pessoas. Então, é uma população muito significativa e por isso a gente deve sempre fazer e procurar o diagnóstico. O que pode causar o glaucoma? O glaucoma, ele tem várias causas. Ele é principalmente causado por fatores decorrentes de heranças genéticas, heranças familiares. Ele tem a ver com uso de medicamentos, uso de colírios, principalmente aqueles que contêm cortisona. Algumas doenças também estão relacionadas ao glaucoma, diabetes, hipertensão, doenças sistêmicas como doenças reumatológicas podem ter a ver com glaucoma, doenças oculares, uveites, tromboses no olho. São várias doenças que estão implicadas no desenvolvimento dessa doença. Quais são os tipos de glaucoma existentes? Existe o tipo de glaucoma que acontece na criança, pode ser desde o nascimento, são os glaucomas congênitos, e existe o glaucoma do adulto. O glaucoma congênito, ele é diagnosticado, a maioria das vezes, logo ao nascimento, no máximo assim nos primeiros anos de vida. Ele é um glaucoma muito grave, em geral precisa ser feita a cirurgia, o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível, porque a chance de cegueira nesse tipo de glaucoma é muito grande. Já o glaucoma do adulto, ele tem um mecanismo um pouco diferente. Os tipos principais são um glaucoma que dá sintomas, então o glaucoma de ângulo fechado, que nós chamamos de ângulo estreito, e o glaucoma crônico simples, que é uma doença crônica que você tem que ir controlando ao longo da vida. Existem os chamados glaucomas secundários também, que são provocados por outras doenças, por exemplo, inflamações que nós temos no olho, uso de medicamentos, qualquer doença que acabe alterando a estrutura do nosso olho. Por exemplo, um acidente que você bate o olho, que danifica alguma estrutura interna do globo ocular, pode terminar provocando glaucoma. Outras doenças no olho, como doenças de retina, diabetes, pode provocar esses glaucomas que são, então, secundários a causas oculares ou de doenças sistêmicas que você tenha. Como acontece o glaucoma em crianças? Os sintomas dependem da faixa etária. Então, o glaucoma, ele na criança, a criança em geral, como é um bebê, ele não vai referir nada, ele não vai dizer, não vai reclamar de
de nada que está prejudicando a visão. Os pais que realmente, ou o pediatra, que acabam percebendo e diagnosticando. Como que a gente pode observar ou suspeitar que uma criança tem glaucoma? São aquelas crianças que podem ter um olho um pouco maior que o normal, então esse olho fica de um tamanho desproporcional um olho do outro, um olho é muito grande, o outro é pequeno, porque na criança o globo ocular ele não está totalmente formado, então o aumento da pressão interna desse globo ocular faz com que o olho distenda, ele infle, como se fosse um balão, uma bexiga que você está enchendo. Então, esse globo ocular fica maior quando ele tem glaucoma que o olho que não tem. Às vezes o diagnóstico pode ser difícil no bebê, porque ele pode ser nos dois olhos, mas aí o olho fica com um aspecto diferente, fica aquele olho grande, meio a parte anterior, quando você olha para a criança, o reflexo fica meio azulado do globo ocular. Isso é uma suspeita muito grande. Então, os pais devem levar as crianças ao pediatra, porque o tratamento tem que ser feito imediatamente. O glaucoma infantil do bebê, ele tem altos índices de cegueira. Então, ele é uma emergência, ele tem que ser tratado rapidamente. E muitas vezes a cirurgia tem que ser realizada muito precocemente. Como acontece o glaucoma em adultos? Já o glaucoma do adulto, ele se divide em dois tipos. O glaucoma, o tipo mais comum de glaucoma, e esse é o grande risco do glaucoma, é aquele que não tem nenhum sintoma. Então, não tem como você saber. Só o seu médico oftalmologista pode diagnosticar. Como que ele vai diagnosticar? Se você vai lá no consultório, ele mede sua visão, ele tem que medir a pressão do seu olho e tem que também fazer um exame chamado de fundo de olho. Não é só pela pressão ocular que se diagnostica glaucoma. Existem glaucomas nos quais a pressão ocular é normal. E aí você vai suspeitar somente avaliando o nervo óptico. Se você fizer esse exame oftalmológico de forma incompleta, você pode perder uma parte grande dos pacientes, se deixar de fazer o diagnóstico de alguns pacientes. Porque, como eu falei, o glaucoma, o tipo mais comum, que é o glaucoma crônico simples, ele não tem sintomas. Os sintomas só acontecem nos estágios muito avançados da doença. Por que ele não dá nenhum sintoma? No glaucoma, a perda da visão acontece da periferia para o centro. Então, ele poupa a visão do centro e é com a visão central que nós enxergamos todo mundo à nossa volta. A visão periférica, ela serve para te ajudar, por exemplo, a estacionar o carro, para não bater numa pessoa que está passando do seu lado. Ela te ajuda a caminhar no dia a dia, mas essa perda que acontece pelo glaucoma, ela é muito lenta, a pessoa vai se adaptando e não dá para ela perceber muitas vezes. Por isso, a perda visual não é um bom parâmetro para você saber se você tem glaucoma ou não, a perda do campo visual. Só tem, então, como você diagnosticar indo no seu oftalmologista e medindo a pressão ocular e fazendo o exame de fundo de olho. Um segundo tipo de glaucoma, muito menos comum no adulto, é o glaucoma de ângulo estreito. Esse sim dá sintomas, mas ele é um glaucoma que acontece em pessoas específicas. São pessoas que têm os olhos pequenos ou que têm um tipo de grau nos óculos chamado hipermetropia. Essas pessoas, por ter olho menor, elas têm características anatômicas do olho dela que favorecem a ter crises de dor pelo glaucoma. E esse é o principal sintoma nesse tipo de doença. Aqui é uma dor ocular, mas é uma dor muito forte, uma dor que te dá náusea, que te faz às vezes ter ânsia de vômito, a visão embaça. São crises dessa dor. Quando você tem essa crise, não tem como você aguentar ficar em casa, porque a pressão, na maioria das vezes, aumenta muito. Então, você tem que ir no oftalmologista e aí esse glaucoma é diagnosticado. Como é feito o diagnóstico do glaucoma?
O diagnóstico do glaucoma, na maioria das vezes, ele é feito no acompanhamento oftalmológico de rotina. A maioria dos pacientes, eles não conseguem saber que tem glaucoma sem fazerem o exame oftalmológico, porque ele não dá nenhum tipo de sintoma. Então, durante a consulta oftalmológica, o seu oftalmologista tem que fazer o exame completo, medir a sua visão, medir a sua pressão ocular e fazer o exame de fundo de olho. É isso que vai fazer com que ele suspeite que você possa ter glaucoma e faça com que... aí ele vai solicitar exames mais detalhados, exames que vão medir o seu campo visual, exames que avaliam o nervo óptico mais específicos, mas somente se ele perceber no seu exame oftalmológico que tem alguma coisa suspeita. Não tem como você saber se você tem glaucoma sem ir ao médico e diagnosticar. Se você tiver glaucoma na família, por exemplo, se seu pai tem glaucoma, se sua mãe tem glaucoma, seu avô tem glaucoma, você tem uma chance muito maior que o restante da população de ter também a doença. Então, fique atento. Aí o acompanhamento oftalmológico, para quem tem esses fatores de risco, tem que ser muito mais frequente, não basta ser aquele acompanhamento anual, que é o que nós indicamos para todas as pessoas. Tem que ser aí uma coisa mais, às vezes de 6 em 6 meses, dependendo como tiver o seu exame oftalmológico. Como é o tratamento do glaucoma? O tratamento do glaucoma, nós podemos dizer que em 90% dos casos, ele é um tratamento somente com o uso de colírios. Tá? Então, você vai usar os colírios diariamente e isso vai fazer com que a doença controle e a pressão regularize e não haja não haja progressão da doença, o nervo óptico não seja alterado, danificado pela pressão ocular e o seu campo de visão seja mantido. Tá? 90% dos casos, então, nós usamos colírios. Uma parte pequena dos pacientes, existe um tratamento que se faz laser nos olhos para melhorar a drenagem desse humor aquoso, a drenagem do líquido dentro do olho. Existem outros tratamentos que aí já envolvem cirurgia, esses são uma porcentagem menor dos casos que necessitam de cirurgia. E a cirurgia, na maioria dos casos, está indicada somente se você não consegue controlar a doença com colírios. Aí você precisa da cirurgia. Então, se eu já estou usando colírios na dose que o meu médico considera ideal, e mesmo assim eu não estou atingindo a pressão ideal para que eu não tenha dano ou lesão do meu nervo óptico, aí a cirurgia está indicada. Existem hoje alguns métodos de tratamento mais modernos, que ainda precisam ser comprovados um pouco mais por estudos, que é através de uma cirurgia que se coloca como se fosse umas válvulas de drenagem internamente no seu olho. Essa válvula vai ficar lá permanentemente e vai ajudar nessa drenagem. Isso é um pouco menos invasivo que uma cirurgia de glaucoma tradicional, mas a real validade ainda é comprovada, mas tem que muito se pesar se vale a pena ser feita porque ela acaba te liberando de usar um ou outro colírio, mas acaba tendo muitas vezes alguns efeitos colaterais, às vezes não funciona, então é uma coisa que ainda precisa ser muito demonstrada cientificamente a validade de se fazer isso. Como prevenir o glaucoma? A única forma de se prevenir o glaucoma é fazendo exames periódicos. Você tem que fazer consultas anuais. Esse é o único jeito de você saber se você tem a doença ou não, assim como todas as doenças.
Não tem como você perceber, como você sentir no olho. Se o olho fica vermelho, não quer dizer que você tem glaucoma. Se o olho pulsa ou treme, não quer dizer que você tem glaucoma. Se o olho fica vermelho, não significa também. Não tem como saber, exceto medindo a pressão e avaliando o seu nervo óptico. Esse é o único jeito de se ter certeza se você tem ou não. O glaucoma tem cura? O glaucoma não tem cura, o glaucoma tem controle. Ele é como, por exemplo, uma pressão alta que você trata, hipertensão, ou como diabetes, ele tem que ser tratado para toda a vida. Por isso é muito importante na sua consulta com o seu oftalmologista, você relatar os seus sintomas com os medicamentos que você está usando, entender que esses colírios têm que ser usados para sempre. Todos os colírios acabam provocando um ou outro efeito colateral. Então, um colírio vai arder, por exemplo, na hora que você pingar. O outro vai deixar o seu olho um pouco vermelho. O outro vai, sei lá, fazer com que a sua pálpebra fique um pouco mais fechada, o seu olho pareça um pouco menor. Cada colírio tem um efeito. E aí você vai, junto com o seu oftalmologista, relatar o que você está sentindo. Ele vai trocando os colírios e vocês vão chegar ao colírio que para você seja o melhor tratamento, tanto considerando a pressão ocular. Então, esse colírio tem que reduzir a pressão e tem que ter os menores efeitos colaterais para você, porque os efeitos colaterais dependem, são individuais, né? Às vezes eu uso um colírio e não tenho nada, outra pessoa usa e tem milhares de problemas. Então, é preciso entender que o tratamento do glaucoma é para toda a vida. E você tem que entender isso para que você siga com o tratamento. O nosso maior desafio no glaucoma é manter a sua visão perfeita. Porque se você deixar de usar o colírio um dia ou 2 dias ou uma semana ou um mês, essa pressão vai subir. E a cada subida de pressão é uma parte, um pouquinho do seu nervo óptico que morre. Essa perda de visão que acontece não volta. Por isso o glaucoma provoca cegueira. Então, vocês têm que seguir o tratamento da melhor forma para que a gente consiga manter a visão até o final da vida, uma visão útil para você andar, ter toda a sua vida, dirigir e ter vida normal. Se você deixar de tratar, a pressão vai aumentar e você pode, dependendo dos níveis de pressão, até perder a visão.